Um dos maiores erros que a coordenação pode cometer é simplesmente conversar sempre e tudo com o seu professor. E eu sei que o diálogo é extremamente importante. Entretanto, é necessário que você aprenda que só dialogar não vai resolver seus problemas na coordenação e muito menos passar segurança para os seus professores. Uma forma que a gente é ensinado dentro da coordenação é que a gente precisa conversar com os professores sempre que acontece algo. Então, quando enquanto coordenadora eu entendo que só conversar não vai resolver, é um passo extremamente importante para eu entender que eu preciso dar além, que eu preciso ir além desse passo de apenas conversar. Conversar é sim importante, ter um relacionamento saudável com a sua equipe é de extrema importância. Mas tem horas que a gente acaba negligenciando algo porque a gente só está conversando. Ah, mas Carol, eu sempre conversei, Carol, eu já conversei com ele. Será que de fato só conversar resolve os seus problemas com seus professores? Não, a verdade é que não. Quando você entende que conversar muitas vezes vai te dar mais problemas do que ajudar, você vai precisar mudar a sua mentalidade para que os professores entendam que nem sempre você vai ser uma pessoa legal, né? Porque quando a gente só conversa com os professores, você tem aquela coisa boazinha. Então, ela só vai dar um sermão e vai dar tudo certo. Não, o seu professor não é que ele deve temer você de forma nenhuma, e a gente nunca fala isso aqui no canal e nas lives que a gente tem no Instagram e no YouTube toda semana. Mas é importante que o professor não ache que ele pode passar por cima de você. Porque sabe aquela ideia? E aí é muito realmente essa ideia, gente, de filho que fala assim: ah, meu pai só vai dar uma chamada de atenção e depois bola pra frente. Não pode ter essa sensação dentro da coordenação. O seu professor tem que entender que tudo que ele faz tem uma consequência. Então, se você só conversar, você não vai estar mostrando essa consequência para ele e está colocando a sua segurança em risco dentro da coordenação. Porque acaba que você não passa credibilidade, coordenadora. A grande verdade, vou falar bem de verdade, é que você não vai passar a credibilidade. Vai ficar como boazinha, vai ficar como, eu faço o que eu quiser e ela só vai me dar um sermão depois. Mas, Carol, se eu não posso conversar apenas, o que eu preciso fazer? A verdade é que na coordenação, muitas vezes, a gente não pode e não deve deixar as coisas pela conversa, certo? Mas é importante que na coordenação, e é importante, então, que você entenda que tem momentos que você vai precisar orientar, pontuar, alinhar com o seu professor. Carol, mas isso é conversar. Diferente de uma conversa que você só vai falar o que ele fez de errado, falar assim, tá bom, pode ir para sua sala? Não, você vai orientá-lo o porquê que aquilo é errado, como ele deveria ter feito e qual a expectativa que você tem em relação aos próximos passos dele. Então, se eu estou, enquanto coordenadora, entendendo que eu não posso só conversar, e é sim na base da conversa, ou seja, não é, quando a gente fala só conversar, não é gritar, não é impor, não é fazer nada disso, gente, não é isso, pelo amor de Deus, não gritem, não imponham, não façam, mas tem horas que uma simples conversa não vai resolver o que você está querendo fazer. Você vai precisar, de fato, pontuar o seu professor por algo que ele fez, vai precisar alinhar as expectativas do trabalho dele. Vamos supor que o seu professor ele tenha baixo desempenho. Ele era um professor ótimo, mas ele vem desgringolando, ele não vem deixando de entregar as coisas, fazendo um trabalho meia boca. Só conversar vai resolver? Não, você vai precisar alinhar a expectativa. O que é que ele precisa fazer para melhorar? O que é esperado do cargo dele? O que é esperado enquanto coordenadora que ele faça, né? O que você vai fazer para ajudá-lo? Então, isso tem que ficar muito claro. Ou um outro exemplo muito, muito válido. Se o seu professor fizer alguma coisa errada, ou fez uma ação que não devia com o aluno, ou esqueceu de entregar algo, ou aconteceu um caso grave na escola por uma falha dele, só conversar vai resolver? Não, você vai precisar pontuá-lo, mostrando o porquê que aquilo é errado, o que ele fez, como que ele pode agir das próximas vezes. Entende que é diferente de conversar? Parece que é só uma conversa, mas não é. Uma conversa, você nem pensa na pauta e na estrutura que você vai falar com o seu professor, a forma com que isso vai ser passado para o seu professor. Afinal, você só está tendo uma conversa. Vai só passar um sermãozinho. Não, você precisa alinhar, pensar a forma com que você vai falar, porque é isso que vai garantir que não seja apenas uma conversa, que seu professor vai entender que, enquanto coordenadora, você está prestando atenção nas ações dele e que vai alinhar e pontuar quando for necessário. É exatamente isso que seu professor espera de você. De verdade, nenhum professor quer ficar solto. Ele quer um direcionamento, ele quer um acompanhamento, ele quer uma orientação. Porque muitas vezes, e eu vou falar por experiência própria mesmo,
Às vezes os professores, eles fazem coisas achando que estão acertando. Eu nunca esqueço uma história de que eu estava aplicando um teste num aluninho, e aí ele tava errando tudo, gente, tudo. E aí ele virou pra mim e falou assim, eu tô arrasando, né, tia? E eu falei, tá arrasando, porque enquanto psicóloga, nesse momento, eu não podia falar pra ele que ele tava errando. E o seu professor, às vezes, ele erra também nessa sensação de, tô arrasando, né? E aí, você, enquanto coordenadora, precisa ser a pessoa que vai falar pra ele, não, meu amor, você não está arrasando. Por causa disso. Mas eu vou te mostrar como você pode arrasar. E aí você mostra e orienta para ele. É diferente de falar assim, então, nós não gostamos da sua postura. Pois é, né? Não fica legal fazer isso aqui na escola. Olha como é diferente. Olha, você errou nisso, eu preciso que você melhore, mas para que isso não ocorra da próxima vez, vamos fazer assim, assim, assim. Do que errou, a gente prefere que você não o faça dessa maneira. Soa muito mais profissional. E é isso que o seu professor espera de você. Ele não espera que você trate ele como amigo, ele espera que você seja profissional. Porque na hora que precisar de fato ser profissional, ele também vai ser. E isso é o que você quer garantir na coordenação. Então aprenda que só conversar com seu professor não vai resolver. Muitas vezes você vai precisar alinhar, pontuar e orientar para que o seu professor faça as coisas da forma correta ou da forma com que a escola ou você precisa que eles direcione a atenção e a forma de fazer. Se você gostou desse vídeo, então curte e compartilha com outra coordenadora que também precisa aprender que só diálogo não vai resolver.